De volta com o Jornal Super News, agora para notícias aqui de Minas Gerais. A reforma da Previdência em Minas está sendo motivo de debates na Assembleia Legislativa do Estado. Vamos acompanhar um pouco dos assuntos que são debatidos na Assembleia de Minas Gerais, entre os quais a reforma da Previdência dos servidores mineiros. A Assembleia retoma nesta terça-feira suas reuniões ordinárias de plenário para dar prosseguimento a um ano marcado até aqui pelo ritmo intenso de votações em resposta à pandemia do coronavírus. Desde o fim de março, quando suspendeu parte das atividades presenciais e passou a adotar o trabalho remoto, o Parlamento Mineiro já apreciou 10 vetos do governador e 86 proposições. Foram 57 projetos de lei, 26 projetos de resolução e 3 projetos de lei complementar, a maioria deles voltados para minimizar danos econômicos, sociais e sanitários da Covid-19. Entre eles, o reconhecimento da calamidade pública em mais de 400 municípios, o uso obrigatório de máscaras de proteção em todo o estado e o remanejamento de aproximadamente 300 milhões de reais das emendas parlamentares para ações de enfrentamento ao coronavírus. A Assembleia ainda recebeu em audiências secretários e autoridades do Poder Executivo para debater os impactos da pandemia em diferentes setores, fiscalizar políticas emergenciais e sugerir providências. No segundo semestre que se inicia, um dos destaques da agenda do Legislativo Mineiro deve ser a reforma da Previdência. O Ministério da Economia prorrogou para 30 de setembro o prazo para estados e municípios aprovarem suas reformas. Na Assembleia, a tramitação será retomada após um fatiamento inicial da proposta do governo Zema, que excluiu do texto questões administrativas e estatutárias e deve levar em conta as 244 sugestões apresentadas durante um seminário que ouviu representantes de todas as categorias do funcionalismo público estadual. Antes da apreciação em primeiro turno no plenário, a proposta de emenda constitucional e o projeto de lei complementar que compõe a matéria ainda precisam receber, respectivamente, pareceres de uma comissão especial e das comissões do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Uma outra curiosidade, o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, em entrevista à TV Assembleia, apontou 4 mudanças na proposta de mudança da Previdência dos servidores encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo governo do Estado. Acompanhe. A reforma da Previdência é de fato necessária, de forma que o governador do Estado, Romeu Zema, assim como ocorreu em pelo menos 20 unidades da Federação, encaminhou o seu texto. Agora é o momento da Assembleia, como bem vem fazendo, se debruçar sobre ele e fazer os ajustes que são necessários. A nós nos parece que há 4 pontos fundamentais que merecem uma alteração. Basicamente, a questão das alíquotas, regras de transição, devendo-se observar que não é justo que, às vezes, servidores que por um mês das regras atuais de aposentadoria teriam que permanecer, muitas vezes, 4, 5 anos, então é, portanto, essencial as adequações dessas regras. Na questão da migração, faz-se necessário que aqueles servidores que já contribuíam no regime anterior não venham a perder todo aquele tempo de contribuição, e também o melhor regramento da pensão, porque muitas vezes nós vamos para o trabalho, servidores públicos, e sabem que eles podem faltar em casa, mas é preciso que eles tenham a segurança de que não deixarão suas famílias desamparadas. Vamos a uma breve pausa do Jornal Super News e já voltamos falando da previsão do tempo e sobre a onda em que o governador Valadares está de serviços essenciais no Minas Consciente. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News, Minas Gerais tem 147.323 casos confirmados de coronavírus
e 3.381 mortes por coronavírus. Esses números foram divulgados hoje pela manhã, né? O estado tem mais de 115.582 casos recuperados no levantamento estadual. Claro que ao longo do dia esses números são modificados, porque algumas prefeituras sempre divulgam esses números ao longo do dia, como é o caso da cidade de Governador Valadares, que tem 4.760 casos confirmados de coronavírus e 162 óbitos pela doença. Desse total, né, que a cidade tem, 4.273 casos estão recuperados da doença de coronavírus aqui em Governador Valadares. A ocupação em leitos de UTI Governador Valadares fecha a semana abaixo de 100%, né, fechando nos hospitais particulares com 88% de ocupação e 62,8% nos leitos do Sistema Único de Saúde da cidade. Número exorbitante de mortes, né, por Covid-19 aqui na cidade, 162 vidas perdidas aqui em Governador Valadares. É um número triste que a gente encerra a semana e a cidade está na onda, né, de serviços essenciais do programa Minas Consciente, tentando evitar aí a proliferação, né, de novos casos. Isso é uma determinação da Justiça aqui do Estado e a cidade aderiu, né, ao plano desde o dia 1º de agosto, já está na onda de serviços essenciais que foi modificada e agora esta onda é a onda vermelha, são das atividades essenciais desde o dia 1º de agosto. Muitos empresários têm dúvida, né, sobre qual onda que ele está e quais atividades que podem funcionar nesta onda de serviços essenciais. No site do Minas Consciente você consegue descobrir, né, se sua atividade pode ou não funcionar de acordo com o KNAI da sua atividade comercial ou da sua atividade profissional. Lembrando que as cidades também têm o poder de fiscalizar, né, as atividades que podem ou não abrir as portas e funcionar e aquelas que podem funcionar mediante serviço de entrega. Algumas das atividades, né, essenciais, como agropecuária, alimentos, bancos e seguros, atividades da cadeia produtiva, atividades acessórias essenciais, construção civil e afins, atividades de saúde, energia, extração, produção, siderurgia e afins, telecomunicação, comunicação, imprensa, transporte, veículos e correios, tratamento de água, esgoto e resíduos, hotéis e afins e atividades jurídicas e contábeis. Essas as atividades que estão permitidas na onda vermelha. Na onda amarela, já estende para atividades e objetos, antiguidades e objetos de arte, armas de fogo, fogos de artifício, artigos esportivos e jogos eletrônicos, papelarias, livrarias, vestuário, design e decoração, móveis, tecidos, entre outros, bem como produtos agrícolas, plantas, floriculturas, duty free, formação de condutores, joias, bijuterias, salões de beleza e estética, atividades de fotografia similares, representação comercial e agentes do comércio, publicidade e atividades profissionais, científicas e técnicas. Na onda verde, que é aquelas atividades, né, que não são essenciais com alto risco de contágio, estão inseridos aluguel de objetos pessoais e domésticos, clubes, academias, atividades de lazer e esportivas, eventos, museus, cinemas, atividades incentivadoras de grandes aglomerações e outras atividades de serviços pessoais não especificadas, bem como o turismo. Lembrando que essa catalogação do Minas Consciente está disponível no site do Minas Consciente. Cada prefeitura já divulga, né, a sua onda na qual está inserida para não haver equívocos entre comércio e prefeituras. O essencial, né, gente, é evitar aglomerações. Agora vamos falar do tempo no fim de semana aqui em Governador Valadares. Predomínio de tempo nublado a parcialmente nublado, como vem sendo nos últimos dias, né? A exceção de segunda-feira, que teve uma elevação no calor. As mínimas são de 16 graus e as máximas de 28 graus.
O Jornal Super News de hoje fica por aqui. A você um excelente fim de semana e até semana que vem.